Gênesis capítulo 32, versículo 7 diz: Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo com que ele estava, e as ovelhas e as vacas, os camelos, em 2 bandos. A história de Jacó e Esaú foi uma história muito baseada em ira pelo fato de que Jacó pegou a bênção da primogenitura de Esaú e acabou que Jacó fugiu de medo de Esaú e ficou muito tempo afastado de Esaú. E essa história remete muito a quando Jacó tenta se encontrar com Esaú. Jacó começa a ter medo, tanto porque Esaú a última vez que Jacó viu Esaú, ele tinha medo de Esaú, porque Esaú estava furioso, e ainda por cima porque Jacó ele estava fugindo de Esaú durante a vida dele inteira, porque Esaú estava furioso. E passou muito tempo, e o foco dessa palavra que eu acho incrível é que Esaú ele vê quem é o inimigo de verdade. Jacó não é o inimigo verdadeiro. Jacó não é o inimigo verdadeiro de Esaú. A gente precisa reconhecer o nosso verdadeiro inimigo, porque assim como Jacó, também tem a história de José. José foi vendido como escravo. José sofria nas mãos dos irmãos porque os irmãos tinham inveja, e acabou que depois de um bom tempo José reconheceu de verdade quem é o inimigo dele. E a prova disso é que quando José se torna governador do Egito, cuidando da alimentação, cuidando de tudo aquilo, José dá alimento para os irmãos dele e trata como se nada tivesse acontecido, se alegra ao encontro dele, principalmente ao encontro do irmão mais novo, que era Benjamim. Então, a gente precisa reconhecer quem é o nosso inimigo. Uma vez eu vi um irmão fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: qual é o seu limite? Aí eu anotei no papel qual era o meu limite. Aí depois e ele me fez a segunda pergunta: quem pôs esse limite em você? Aí foi lá e colocou os limites. Eu colocava o nome do lado de quem tinha colocado esses limites em mim. E depois ele fez a última pergunta: algum desses limites foi Deus que colocou em você? E eu vi que nenhum desses limites Deus tinha colocado na minha vida. E sempre foi alguma crítica, algum questionamento, alguma coisa que foi esse limite meu. Foram pessoas, foram situações que colocaram esses limites em mim. E nenhuma dessas situações ou nenhuma dessas pessoas era Deus. Aí ele chegou para mim e falou: se não foi Deus que colocou esse limite em você, então não dê atenção. Por que você respeita tanto o que o povo fala, mas não respeita o que Deus tem para você, o que Deus fala sobre você, o que Deus pensa sobre você, o que Deus faz na sua vida? Isso pode ser muito tratado do presente, mas a gente pode também pensar em relação ao passado. A gente pode pensar sobre isso em relação ao passado, porque o limite não foi posto na gente agora, o limite não vai ser posto na gente. O limite foi posto no passado. Então as atitudes que nós temos hoje por causa de alguns limites, de alguns traumas, de alguns medos, foi do passado. Ou até mesmo por você achar que as pessoas são seus inimigos. Muitas pessoas falam mal da gente, sim, mas talvez não é fato que elas são usadas por Satanás para tentar te entristecer, para tentar colocar limites em você. Mas a palavra mesmo diz em Efésios 6:10 que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, sim contra principados e potestades. Então a gente precisa reconhecer nossos inimigos e entender que as pessoas ao nosso redor, até mesmo aquela que nos fez mal, não é nosso inimigo, e sim Satanás é o nosso inimigo, que está usando aquela pessoa contra nós. Existem várias situações na nossa vida que, se a gente for parar para pensar, essas situações situações de pessoas que tentaram colocar limites na gente, pessoas que tentaram colocar traumas na gente, mas elas não são nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? São principados e potestades, hostes espirituais do maligno. Então tudo isso
coloca um limite na gente, tudo isso coloca um trauma na gente, mas a gente não pode, porque assim como Jacó, porque muitas das vezes a gente pensa, a gente fica com medo de ser julgado, com medo de algumas situações, mas se a gente for parar para pensar, quando Esaú encontra Jacó, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele abraça o irmão e chora, falando que sentiu falta. Quando José encontra com os irmãos, o que ele faz? Ele chora e fala que sentiu falta, porque eles criaram um medo de uma situação do passado. Jacó criou um medo de uma situação do passado, os irmãos criaram medo de uma situação do passado, mas na verdade eles não pararam para pensar que os irmãos entenderam quem é o verdadeiro inimigo deles, quem é a verdadeira pessoa que está tentando fazer mal para ele. Não são os irmãos, não são amigos, não são família, não, e sim Satanás que está tentando usar essas pessoas para tentar fazer com que a gente entenda que eles são nossos inimigos, mas na verdade não são. Então que em nome de Jesus reconheça o seu inimigo, reconheça quem está tentando te fazer mal. Não são as pessoas, mas sim Satanás, que usa as pessoas para te atingir. As pessoas se deixam ser usadas por Satanás para poder te atingir. Que a gente possa ter sabedoria e reconhecer de fato que é o nosso inimigo, porque em nome de Jesus a gente vai vencer tudo isso, todo o trauma, todo o limite que foi imposto na gente, na nossa vida, no nosso passado. Que em nome de Jesus possa ser fortalecido agora, Senhor, que esses limites possam ser tirados, que esses traumas possam ser tirados e que a gente possa ser fortalecido, que a gente reconheça o nosso inimigo, que a gente reconheça as pessoas que estão do nosso lado e que a gente reconheça que todo mal que vem sobre nós é Satanás que tenta colocar para nos destruir, para tentar romper nosso propósito, para tentar destruir aquele princípio que a gente realmente é, aquele propósito que o Senhor colocou na nossa vida, aquele chamado que o Senhor colocou na nossa vida. Então que em nome de Jesus a gente possa estar fortalecidos no Senhor e que a gente possa entender e reconhecer quem é o nosso inimigo de verdade, que a gente possa perdoar os nossos irmãos e que a gente possa entender de verdade, Pai, o princípio da Tua Palavra, o princípio da vida, Pai, que a gente possa ser liberto de todo medo, de todo limite que tem colocado no nosso passado, Pai, em nome de Jesus, amém e amém.